Mas enfim. E o cara foi cortado mesmo, né? Vamos lá. Então o Ken Newton tá fora dos Patriots, não joga, enfim, né? Caso tudo dê certo, né? Se amanhã não formos surpreendidos, não voltará a jogar pelos Patriots o Ken Newton. Uma notícia que acabou dividindo um pouco opiniões, né? Claro que muita gente não gosta do Ken Newton, parte porque não gosta do Ken Newton mesmo, parte porque acha que ele não está jogando nada. Mas também tem aquele ponto, né, de que mais do que o corte, muita gente se surpreendeu pelo fato dele não ter nem ficado no elenco, né? Talvez boa parte das pessoas estivesse esperando que o Ken Newton fosse o backup do Mac Jones, né? Claro que tinha uma Ou o parcela. contrário, né? Sim, tinha uma parcela de pessoas ali que esperava que o Ken Newton realmente continuasse jogando. Nós aqui há algumas semanas, né, comentamos que o Patriots, por ser uma organização meio pragmática, continuaria com o Ken Newton, porque, né, traria menos riscos, o cara que já estava lá, enfim, até por a questão de exposição do Mac Jones, mas o Bill Belichick foi usado aí nesse movimento e realmente cortou o Ken Newton. Eu cheguei a ouvir algumas outras opiniões lá do pessoal especializado que acaba cobrindo os Patriots, mas de momento eu queria ouvir principalmente aí o seu comentário. Eu não vou nem deixar o Matheus comentar primeiro, porque eu quero pegar aí o suprassumo do ódio mesmo, toda aquela raiva acumulada durante 2020. Eu queria que você expressasse o que significou para você o corte do Ken Newton. Então, para sua surpresa, eu vou fazer um comentário ponderado, porque eu fiquei realmente espantado. Assim, eu imaginava que por conta da verticalidade do jogo do Mac Jones e como o time estava reagindo a isso, inclusive com o corte do Wilkerson também, né? Foi bem surpreendente. Mas o time estava indo muito bem nesses jogos de pré-temporada. Eu imaginava que o Ken Newton seria naturalmente o titular e no decorrer da temporada o Mac Jones fosse conquistar por causa até das questões de passe, enfim. Agora, a questão do corte tem muito mais a ver, na minha opinião, com a questão da vacina, por incrível que pareça, do que exclusivamente questão do jogo em si. Eu acho que o Bill sempre manteve essa questão também da titularidade por merecimento, com o tempo, se amadurecendo, enfim. E isso eu fiquei um tanto quanto surpreso, porque, cara, essa questão do Ken Newton ser liberado assim, não vai liberar um cap tão grande no Patriots, né, em torno de 4, 5 milhões, enfim, mas é mais por causa dessa questão da vacina, como ele não soube agir ali com a equipe. Eu acho que o Bill pesa demais essas circunstâncias, essas decisões dos jogadores, como eles se interagem, toda decisão que um cara toma, como que isso vai é, ter como reflexo no elenco, né? Como que vai refletir essas decisões. E o Ken Newton, desde 2015, foi a temporada onde ele foi o MVP. No ano passado, ele acabou igualando, foi a temporada onde ele teve menos interceptações. Na carreira do Ken Newton, foi a temporada onde ele teve uma maior porcentagem de passes, só que também foi onde ele menos tentou passes, né? Então, assim, você percebe que essa melhora no aproveitamento não se deve à maturidade dele, nem ao plano de jogo em si do Patriots, né? Foram nas decisões de passes mais curtos, a questão do ombro, da saúde dele, que o Patriots não podia confiar em bolas mais longas, né? Não tinha esses passes que o Mac Jones deu na pré-temporada. Então, como o comentário que veio aqui do YouTube, eu acabei vendo rapidamente embaixo, não vi nem o nome de quem escreveu, mas realmente é uma junção de tudo, é um pouquinho de cada coisa, do Lucas. Realmente acaba sendo uma junção. Depois do corte, a gente pode imaginar que seja muito óbvio, mas na verdade a gente não imaginava o corte, né? Imaginava assim que ele se tornasse reserva com o tempo. Eu vou pular a fila aqui, vamos fazer por escala de putidão. O Matheus é o cara que está menos puto com o Ken Newton, estava até defendendo ele há um tempo atrás, então eu vou colocar aqui alguns comentários antes dele. Algumas coisas que eu ouvi e que fizeram muito sentido para mim. Primeiro, eu comemorei pra caramba quando o Ken Newton foi cortado. Estava fazendo campanha contra o Ken Newton no Instagram, porque eu sou um desses haters de internet.
me julgue. Mas também não entendi, depois que passou a questão da euforia toda, por que ele não seria um backup. E aí, agora há pouco eu estava ouvindo alguns comentários, né? Alguns pontos que eu achei interessante até trazer aqui para essa discussão do Ken Newton. Primeiro, muito se julga sobre a questão de justiça. Se ele teve ali as mesmas oportunidades que o Mac Jones, porque o Mac Jones jogou mais durante a temporada, né? Ken Newton basicamente jogou os primeiros quartos das partidas, né? Então, bom, e aí em cima desse ponto, né, houve muito argumento de que o Bill Belichick sempre defendeu que novatos precisam de mais tempo de pré-temporada do que de jogadores mais maduros, né? O Ken Newton já tem aí alguns anos de NFL. Então, aí nesse sentido, a gente acaba indo pelo lado de que a comissão técnica dos Patriots, vamos colocar aqui a figura do Bill Belichick, já sabia quem era Ken Newton, né? Então, a questão de irá haver uma competição nessa pré-temporada, talvez fosse muito mais entre Mac Jones contra Mac Jones do que Mac Jones contra Ken Newton, provavelmente, né? E aí, já entrando na questão do Mac Jones, ele foi muito elogiado nessa pré-temporada pelas decisões que ele tomava ali durante o training camp, né, sobre a precisão dos passes dele. A gente viu muito isso refletido nos jogos também, né? O cara conseguiu conduzir drives gigantescos, né, saindo das costas para a parede até o touchdown na partida contra o Eagles, né? E a progressão de leitura dele é muito boa, Bádio. Nossa, cara, sim, isso daí dos novatos é a melhor. Sim, também achei muito boa. Além do esperado, até eu esperava que ele fosse cometer mais erros, assim, e ele acabou não cometendo. Agora, sobre a questão, até me perdi aqui. Eu ia comentar, você acabou me cortando, eu me perdi, cara, da linha que eu tava falando lá da questão das decisões. Tem outro ponto bem legal aqui, que teve um comentário que eu ouvi agora há pouco sobre esse último jogo do Ken Newton, que ele foi interceptado contra os Giants. E aí o pessoal estava falando que uma jogada antes da interceptação que ele sofreu, que nem foi tão culpa dele assim, tinha opções melhores, mas a bola estava ali na mão acho que, se não me engano, era do Myers, e ele perdeu a bola, o defensor foi muito bem na jogada, acabou interceptando. Mas uma jogada antes, o Ken Newton forçou um passe na flat, que era aqueles passes que a gente estava super acostumado a ver em 2020, né? E no passe seguinte, que ele tentou verticalizar, ele foi interceptado. E aí muitos falou, pô, aí chega o Mac Jones, aí você fala, pô, o Mac Jones teve um drop do Wilkerson na primeira partida da pré-temporada, num passe sensacional na vertical. No segundo jogo teve um passe sensacional para o N'Keal Harry, numa rota vertical, que foi dropado também. E aí você chega na conclusão de que o Jones acaba trazendo ali algo que o Ken Newton não trazia, que era pelo menos tentar explorar algum potencial desse corpo de recebedores dos Patriots, que a gente sabe que não é a melhor opção da NFL. Não é o melhor corpo de wide receivers, mas o Mac Jones pelo menos tenta explorar eles. E a gente viu que o Ken Newton não tinha isso, cara. A questão que o pessoal falava de que o MVP ia voltar, pô, de 2015, cara, não lembro nem o que eu comi ontem. Imagina o cara voltar a jogar a bola que ele jogava em 2015, né? Mas é isso, a gente fala daqui a pouco um pouquinho sobre isso. E aí, só para terminar, a questão do Ken Newton ser cortado, né? Aí, um ponto bem interessante aqui, para já passar a bola para o Matheus. A questão que fica né? Será que o Ken Newton, como um backup, não seria um problema aos olhos da comissão técnica? Porque você imagina o Ken Newton sendo reserva do Mac Jones, o Mac Jones vai lá na semana 1 contra os Dolphins, a primeira decisão errada que o Mac Jones toma, a primeira interceptação que ele sofre, o que não iam pesar na cabeça do Bill Belichick para colocar o Ken Newton de volta? Então, voltando a falar que o Patriots é um time pragmático, né? Provavelmente a escolha do corte do Ken Newton passou muito por isso, né? Não vou nem entrar em questão de vacina aqui, com certeza vocês vão comentar em algum momento, mas achei bem interessante essa colocação. Manda aí você, Matheus, corte do Ken Newton nos Patriots. E aí, cara? Eu acho que passa bem nessa questão toda que vocês estavam comentando, né? E
Por mais que fosse barato, entre aspas, o Ken Newton nessa, né, no contrato dele e tudo mais, o Mac Jones a longo prazo tende a ser mais barato ainda. Então eu creio que eles pesaram isso também, né? Assim, o Ken Newton teve 66% de aproveitamento de passes, o Mac Jones 69%, né, na pré-temporada. Então, assim, não é uma, não é uma diferença enorme que justifique você ter um cara que vai ganhar muito dinheiro com um outro cara que pode desenvolver melhor e está ganhando menos. Então, acho que eles levaram em consideração a curva de desenvolvimento, né? O que ele pode ganhar, quem que pode melhorar mais, quem que está apresentando algo que tenha uma possibilidade de melhora daqui para frente. Eu acho que quem apresentava isso é o Mike Jones. Apesar de ele jogar bem, eu ainda acho que ele ainda está demorando um pouco para tomar as decisões, né? Ele tem tomado uns sacks aí que eu acho que ele fica com a bola na mão um pouquinho demais, mas nada comparado ao que o Ken Newton é, né? Quem viu ele jogando. Pós-Covid aí, depois daquele jogo contra os Broncos e tudo mais, na temporada passada. O Matheus voltou com esse negócio do Covid aí. Isso daí eu acho que foi só uma brecha. Já ia acontecer. Não, mas tô falando que assim, depois daquilo lá que a coisa desandou. Então, assim, quem viu a temporada a partir do jogo, não lembro se foi 5, alguma coisa assim, não existia justificativa para ele ficar, né? Eu achei surpreendente de terem renovado com ele, mas só que também achei surpreendente de, né, terem cortado. Concordo com a análise de que seria ruim para o Mac Jones ter o Ken Newton como reserva, mas também me preocupa quem vai ficar para a reserva do Mac Jones. Não sei. Por enquanto ninguém, né? Tá sem backup. Isso que é confiança do Bill, hein? Então, o que eu ouvi é que há uma possibilidade do Harry ser movido para a lista de machucados lá para a IR, o que abriria espaço para o Hoyer voltar para os Patriots. O Harry? Caramba, 2 notícias boas no mesmo dia. Pode falar aí, Galo. Não, eu acho que assim, é engraçado porque o Mac Jones ele tem o físico do tiozão, aquele cervejeiro, gosta de churrasco, e a mentalidade também, é um cara mais experiente, faz piadinha ruim. Que Newton não, escreve daquele jeito. Você conhece? Um babaca analfabeto. O quê? O tiozão, Mac assim? Mac Jones. Você parece muito próximo dele, né? Não, pessoal, opinião. O Ken Newton fala igual uma criança, um adolescente revoltado, e age dessa maneira também, sem maturidade nenhuma. Então, eu acho que isso aí era questão de tempo. Eu achei que, na realidade, se provaria durante a temporada regular e não no começo agora, né? Mas acho que o vendedor de chapéu vai ter que mudar de profissão, realmente. O estilista aí. Porque... Vai abrir o Newton's Hats.